Olá a todos, bom dia. Eu sou o Felipe Laredo e vim aqui falar um pouco sobre o mercado editorial para vocês que acompanham a Conalfam. Primeiramente, agradecer o convite, a organização do Textos de Livros, que chamou a mim e alguns autores da Empírio para participar, e agradecer às pessoas que estão assistindo. Espero que nós tenhamos aqui alguns minutos de uma conversa agradável e que vocês conheçam um pouco mais sobre como é que funciona esse mercado de livros, como você e como alguns autores e editoras podem se beneficiar de um mercado que, no momento, está passando por profundas transformações, né? No momento, a gente fala agora, mas já tem alguns anos que as coisas vêm acontecendo nesse mercado e a gente naturalmente começa a falar desde essa época, mas agora a gente consegue ver com mais clareza o que vem acontecendo. Preciso também falar um pouco sobre a Empírio. A Empírio é uma editora brasileira de literatura que nasceu em outubro de 2013 com o lançamento do primeiro livro, chamado Zon, o Rei do Nada. O autor se chama Andrei Simões, ele inclusive está participando da Conalfam com uma palestra, e feito também em parceria com a ilustradora goiana Lupe Vasconcelos, que fez 33 ilustrações belíssimas que estão dentro do livro, e a editora começou com essa primeira publicação. Nosso lema maior é publicar livros apaixonantes. Como é que a gente faz isso? Estando apaixonado pela literatura e pelos livros que nós vamos publicar. Sem excluir por mérito qualquer tipo de publicação, mas levando em consideração também que nós precisamos fazer uma escolha editorial, e essa escolha envolve o apego, a paixão, o amor que nós, os autores e os leitores, sentirão a partir do nosso trabalho. Então, esse é o nosso lema. Nós terminamos, como eu falei para vocês, nós começamos em 2013 e terminamos em 2014 com 5 livros publicados. Para uma editora de pequeno porte como a nossa, que ainda está crescendo, isso é muita coisa, né? Porque a gente pode chegar mais lá adiante, vai falar um pouco sobre as dificuldades, mas fica claro para todo tipo de mercado que primeiro e segundo ano do seu empreendimento é dificultoso, você vai testando maneiras de fazer. E é com muita felicidade que nós temos 5 livros no catálogo. Como eles são poucos, eu consigo falar resumidamente sobre cada um. O primeiro livro foi o Zon, Rei do Nada, como eu falei. O segundo é o Ela Prefere as Uvas Verdes, do jornalista Jader Pires, que escreve no site papodehomem.com.br. O terceiro livro foi uma coletânea colaborativa sobre o amor, chamado Desnamorados, que tem alcançado um sucesso absoluto pela rede. Nós propusemos no Catarse um financiamento coletivo e nós pedimos cerca de 25 mil, conseguimos quase 30, então o livro é capa dura, todo colorido, feito a várias mãos e com muito amor. O quarto livro foi o Sete Cabeças, do Bruno Godoy. É um suspense sobrenatural bem interessante, é o segundo livro do Bruno Godoy. Muito simbolista, muito cheio de tramas de suspense, de terror. Uma capa também que alcançou bastante sucesso nas redes e vem agradando bastante os leitores. E o último livro do ano foi A Cidade Flutuante, do Daniel Dias, um escritor de Florianópolis que preferiu enveredar pela literatura fantástica. Também tem alcançado bastante sucesso e ele fechou o nosso ano. A partir do ano que vem, se tudo correr dentro da maneira que nós estamos planejando, nós
nós vamos conseguir dobrar o número de publicações. Nós teremos entre 10 e 12 publicações. É um desafio e tanto, porque a Empírio, como eu falei, também está começando agora. E nós temos um número de pessoas envolvidas dentro do trabalho também bastante reduzido. Se vocês ainda não sabem, essa aqui é a Empírio, é o nosso escritório. Então, nós, no momento, temos mais uma pessoa trabalhando conosco, que no momento não está aqui, mas ela já trabalha conosco há 6 meses. Então, vamos falar um pouco sobre os desafios do mercado editorial brasileiro. Antes de mais nada, é importante ressaltar um aspecto que ele tem seu lado positivo e seu lado negativo. O aspecto que eu cito é o dos brasileiros lerem pouco. Nós estamos num país que o brasileiro não tem o costume de ler. Segundo as pesquisas que são bienais do retrato da leitura no Brasil, entre os anos de 2011 e 2013, agora em 2015 deve sair mais um levantamento da leitura no Brasil. Segundo os dados entre 2011 e 2013, o brasileiro, além de ler menos, ele decidiu que a leitura deveria ocupar um espaço dentro da sua rede de entretenimento. Ela deveria ocupar um espaço menos importante. Se não me engano, ela caiu de 7º lugar para 11º. O que eu quero dizer com isso é que o brasileiro prefere entrar na internet, ver um filme, escutar uma música, ir para um show e passear no shopping. Ele prefere várias coisas antes de ler, quando a gente usa o tempo livre. Como eu falei, isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Vamos começar pelo negativo. Ele é óbvio. Se você tem uma editora num país que lê pouco, você vai ter um mercado restrito. São poucas pessoas consumindo os livros que você oferece. Como é óbvio também, você vai ter dificuldade de vender livros. Você vai ter dificuldade em entrar nas bibliotecas, pois o brasileiro não tem o costume de frequentar bibliotecas. E não se sabe se a falta delas contribui para essa baixa procura, ou a baixa procura faz com que você tenha poucas bibliotecas. Esse é um paradoxo bem interessante até para conversarmos em outro momento. Mas existe também um aspecto positivo. Como uma editora, nós temos obrigação uma obrigação intrínseca de produzir literatura e estimular a leitura. Nós somos uma ferramenta para a cultura do Brasil de estímulo à leitura. E como uma obrigação acessória disso, nós também temos obrigação de fazer com que as pessoas se encantem pela leitura. Por isso que, se você perceber, claro que existem diversos outros motivos, mas dentro desse aspecto, se você olhar os tipos de publicação, os acabamentos gráficos dos livros brasileiros, eles são superiores à maioria dos livros lançados no estrangeiro, principalmente os americanos e os europeus. Isso acontece porque o brasileiro, ele, como lê pouco, ele exige que os livros eles tenham um acabamento melhor. E as editoras fazem isso justamente para poder estimular o leitor que não está muito acostumado a comprar um livro. Eu estou entrando num ponto, me estendendo um pouquinho, mas vou voltar aqui para o lado positivo da falta de leitura, de leitores no Brasil. Se você tem um mercado que lê pouco,
Então, você tem um potencial de mercado grande. Basta apenas que você faça com que as pessoas comecem a ler. Então, isso estimula que nós, editores, façamos cada vez melhor o nosso trabalho, para que as pessoas, quando elas receberem os livros nas mãos, elas se sintam confortáveis. Nós praticamente fazemos um trabalho de edição de livro tentando agradar o máximo possível, pegar esse leitor, abraçar, trazer ele, olha, esse aqui é o melhor livro que a gente pode entregar para vocês. E é um desafio que a Empírio tenta fazer diariamente, fazer seus livros apaixonantes, de modo que os livros que nós lancemos não tenham um aspecto desleixado, não tenhamos um aspecto de pouco compromisso, e que o leitor sinta, quando ele pega o livro na mão, que ele sinta o apego que a editora Empírio tem. Essa é uma estratégia que a Empírio adota, mas você tem diversas aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, a Kozak Naif, que ela preza pelo acabamento de luxo dos seus livros. Então, um projeto gráfico não é igual ao outro. Um artista não faz um trabalho igual ao outro lá dentro. Você tem edições belíssimas de clássicos da literatura. Há pouco tempo eu estive na livraria e vi duas edições. Uma do Decamerão, do Giovanni Boccaccio, linda, uma edição deles, e creio que As Aventuras do Barão Munchausen, né, que também é uma edição nova, belíssima. Qual é a estratégia da Kozak para estimular esse mercado? Fazer com que as pessoas olhem os livros dela e sintam um apego tátil. Elas olhem, querem tocar, eu quero levar esse livro. E existem centenas de estratégias que você pode separar aqui. Mas o desafio do mercado editorial, então, seria basicamente esse: fazer com que os leitores se tornem cada vez mais leitores, que os leitores estimulem outros não leitores, que esses não leitores se transformem em leitores. Esse é o desafio específico do mercado brasileiro, porque sem cumprir essa meta, sem resolver esse problema, a gente vai ficar cada vez mais envolvido no mercado restrito. Isso não é interessante. E apesar de todo esse desafio, você tem aspectos positivos. Nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de editoras independentes, pequenas, como a Empírio, tem crescido bastante. Você tem exemplos de editoras com um trabalho fantástico, como a Lote 42, que vem encabeçando aí um processo de publicações autorais independentes brasileiras com uma qualidade muito boa, e vem encabeçando também vem liderando também outras editoras para participar em feiras literárias independentes. Há pouco tempo atrás, a Lote 42, ela promoveu a Feira Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, reunindo diversas editoras, incluindo a Empírio, colocando mesas para as pessoas, para as editoras divulgarem seus livros e venderem ali. Fez uma divulgação bem grande nas redes sociais e nas revistas e jornais, para que os leitores e compradores fossem até lá e vissem o trabalho de artistas, desde artistas independentes, ilustradores, até editoras com um pouco mais de estrutura, né? Então, essa é a solução que algumas pessoas, editoras, vêm dando
para um mercado restrito, que até então se resumia às livrarias. As livrarias mais com um formato mais padronizado. Eu digo livrarias, eu falo das grandes redes de livrarias que ocupam uma porcentagem bem grande do que se vende nos livros no Brasil e no mundo também. Então, esse daí, participar de feiras, como também a Feira Plana. A Feira Plana é considerada a maior feira de mercado independente literário e artístico do Brasil. Ela acontece anualmente, acredito que há 3, 4 anos, se não me engano, sempre no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, e reúne centenas de expositores e milhares de pessoas que vão visitar, milhares de visitantes vão até lá e promovem uma verdadeira festa literária, festa de publicações independentes, de fanzines, de ilustrações, de revistas, de livros, de apenas um contato, de posters, discos. Você vê muita coisa legal só do mercado independente. Essa daí é uma maneira de resolver algumas das restrições que o mercado tem. Por outro lado, as livrarias, elas são as grandes redes de livrarias, elas são uma das nossas maiores aliadas, porque são elas que levam os nossos livros para grande parte do público. As feiras, elas são importantíssimas, elas são interessantíssimas, mas elas, por uma limitação física, elas alcançam um público bem menor do que as grandes livrarias conseguem alcançar com a sua exposição. Eu vou continuar falando por outro lado das livrarias, tá? Por outro lado, as grandes redes de livrarias, elas são nossas maiores aliadas, porque as feiras independentes são super interessantes, elas são muito importantes, mas elas, por uma limitação física, elas têm um potencial de alcance bem menor do que as grandes redes de livrarias podem alcançar, com suas estantes de livros, com suas lojas espalhadas por todo o país. E aí entra mais um novo desafio, que é você entrar nessas grandes redes de livrarias. Vocês sabem que a quantidade de publicações no Brasil tem crescido bastante, apesar dos índices de leitura terem baixado. O número de editoras no Brasil cresceu muito, e o número de publicações por mês também é muito grande. Então, como é que você vai entrar na livraria quando milhares de livros querem entrar também todos os meses? Você tem um desafio aí, você tem um problema legal, um problema gostoso de se resolver, porque você tem que se diferenciar de alguma maneira. Você tem que fazer uma capa, pelo menos uma capa legal, ter um produto, um bom livro, um texto legal, com as imagens legais, tem que ter um acabamento minimamente agradável. Você tem que ter uma boa entrada na livraria com o seu comercial. Você tem que mostrar para a livraria, para o comprador, que o seu livro ele é bom, porque não adianta a gente ter um bom livro se a gente não faz um marketing interessante para ele. Afinal de contas, como diria o poeta antigo, a propaganda é a alma do negócio. Se você não divulga o seu produto vai ficar perdido. Então, e aí entrar nas livrarias é um desafio. Outra ainda maior, porque para editoras pequenas você tem um volume menor de vendas. E a livraria, claro, com toda a sua estrutura
imensa, ela prefere vender, colocar livros que vão vender muitos, best-sellers. Os nossos livros da editora Imperial ainda não alcançaram esse estágio. O que seria um best-seller? Vender milhares e milhares de livros em uma semana. Nós ainda não temos condições de chegar nisso, até por conta da nossa tiragem, mas mesmo assim, nós queremos entrar nas livrarias, queremos ter nossos livros expostos. Como fazer isso? Simples, é procurar a livraria, mostrar para ela que o seu produto ele é seguro, ele é bom e vai ser procurado dentro das limitações dele. As livrarias são parceiras, elas não são inimigas. E elas vão receber o seu livro, se você souber apresentar um livro minimamente capaz. E entrando na livraria, o próximo desafio é fazer com que as pessoas comprem os livros lá na livraria. E isso também é muito importante. Essas duas frentes de combate, que a gente chama, elas são bem distantes uma da outra. Uma é as feiras, você trabalha por si mesmo, você divulga o seu trabalho, você vende o seu próprio trabalho dentro de um mercado restrito, mas super importante. Por outro lado, você tem as grandes redes de livrarias que precisam receber seus livros, não apenas os seus, mas de todas as outras editoras para sobreviver, assim como você precisa das livrarias para fazer com que os seus livros sejam vendidos. Esses são as duas soluções para uma editora, são as duas soluções mais diretas para uma editora que está começando no momento. Agora vou falar, dar uma editada também nisso, né, Wellington? Agora eu vou falar tá bem. Agora eu vou falar um pouco sobre o relacionamento da editora com o autor, que pode se beneficiar muito disso. As duas podem. Desculpa. Agora eu vou falar um pouco sobre o relacionamento entre editora e autor, que principalmente o autor brasileiro, que as duas partes podem se beneficiar muito disso. Mas de que maneira isso pode acontecer? Como eu falei no começo, o mercado de editoras no Brasil tem crescido bastante, embora a quantidade de leitores tenha diminuído um pouco. De qualquer maneira, as editoras têm proliferado e as publicações têm aumentado bastante no Brasil. Isso faz com que os autores novos, que ainda não alcançaram um efetivo sucesso, tenham uma perspectiva de sucesso que antes eles não tinham. Então, eles buscam editoras que possam abraçá-los e possam publicar seus livros. Você tem diversas maneiras de fazer Você tem diversas maneiras de executar essa publicação. As mais comuns são o formato tradicional, que é a editora olha para o seu livro, vê o potencial e decide investir nele. A editora banca todos os custos do seu livro. Você tem um formato de parceria, que a editora entra com metade dos custos, o autor entra com outra metade, as duas partes dividem a tiragem e cada um vende da sua maneira. E também tem a autopublicação, são editoras que trabalham prestando serviços, o autor procura, o livro é esse, eu quero a tiragem de tanto, a editora faz o processo a partir de um levantamento de custos e entrega todos os exemplares para o autor, e o autor escoa
publicação da maneira que ele achar conveniente. Existem essas 3 maneiras, mas existem diversas. Afinal de contas, nós temos um mercado fluido que pode se adaptar da maneira que as partes quiserem. Mas, basicamente, são esses dois tipos. Desculpe, esses 3 tipos. E apenas esses 3 tipos já abrem a possibilidade de muita publicação. Muitos autores já se encaixam nesses perfis e já procuram as editoras. A Empírio tem aproximadamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses de vida, e nós já recebemos, nós recebemos normalmente cerca de 40 a 50 originais por mês. Isso é muito. Isso é até mais do que a gente do que a gente pode publicar. A gente recebe originais de excelente qualidade, mas, infelizmente, nós ainda não temos estrutura para publicar os livros todos os livros que nós gostaríamos. E aí, quando isso acontece, nós entramos em contato com os autores que nós gostaríamos. Nós trabalhamos com um formato tradicional na Empírio. Algumas vezes, nós verificamos a possibilidade de parcerias, mas isso não é comum aqui dentro da editora. Nós trabalhamos com formato tradicional. Nós investimos no autor que acreditamos que tem o potencial de vendas. Nós recebemos muitos originais e imagino que editoras com um formato de autopublicação e de parceria recebam muito mais. Isso faz com que o mercado ele fique cada vez mais borbulhante. Ele borbulha de novas publicações. Se você tiver um pequeno interesse de procurar nas redes sociais, especialmente o Facebook, você vai encontrar inúmeras, centenas de lançamentos por mês, quase 5, e pelo menos como eu já direciono os meus contatos, já venho direcionando os meus contatos há algum tempo para o mercado editorial, eu recebo 5, 6 por dia convites de lançamento no Brasil todo. E a gente sabe que existem lançamentos que acontecem e as pessoas nem divulgam no Facebook, nem no Twitter. Elas promovem na sua pequena cidade e imprimem convites e mandam. Essa é uma prática comum e isso infla o mercado de modo que a gente nem imagine quantos lançamentos de livros podem haver dentro dos interiores do Brasil. Então, como é que se pode beneficiar? Como é que os autores podem se beneficiar disso? Tendo inúmeras possibilidades de publicar seus livros em editoras que tenham diversos perfis de publicação. Como é que as editoras podem se beneficiar disso? Se você tem uma procura, como eu falei, de 40 a 50 originais por mês, provavelmente dentro desses, 2 ou 3 podem ser excepcionais. E tendo a possibilidade de publicá-los, você deixa a sua editora mais robusta, de boas publicações. Então, as editoras podem se beneficiar dessa imensa procura que o mercado vem disponibilizando. Autores cada vez mais especialistas em suas obras, autores que estudam suas obras e outras obras de referência. Você tem autores no Brasil de extrema qualidade textual. Vamos pegar com literatura fantástica, que é um dos estilos que tem crescido bastante no Brasil. Eu coloco pelo menos 3 aqui que são excepcionais. André Bianco, Rafael Dracon, Eduardo Spohr. Alcançaram um sucesso absoluto dentro dos seus nichos de mercado. Vendem livros a rodo.
vendem muito, seus lançamentos são esperados pelos fãs. Eles são os líderes, eles são os principais autores de literatura fantástica. Mas quando eles fazem sucesso, outros autores de literatura fantástica se inspiram neles e fazem com que eles procurem fazer uma literatura tão boa quanto. Então, e como é que se faz isso? Você lendo. Eu sempre falo que o bom escritor tem que ser um bom leitor. E o autor de literatura fantástica, obviamente, precisa ler literatura fantástica. Não apenas isso. Eu sou de uma corrente, de uma filosofia de que todos os tipos de literatura são importantes. Eu não diminuo a qualidade, o mérito de uma literatura a partir de um conceito de qualidade que eu proponho. Claro que existem aqueles tipos de livros que eu gosto mais do que outros, mas eu não tenho o costume de dizer que um determinado livro, só porque atingiu uma fatia de mercado que é bem jovem, digamos, não prefiro não citar nomes de livros, mas livros sobre vampiros, eu não tenho o costume de dizer que esses livros têm uma baixa qualidade. Pelo contrário, eu acho que os bons livros eles alcançam sucesso. Você não tem, fica bem claro na minha cabeça que, aí nesse caso eu já posso citar nomes, que um Harry Potter, por exemplo, tem uma qualidade absurda de texto, uma qualidade absurda de comprometimento dos leitores. Você tem, e ele tem um excelente arcabouço de fantasia que faz com que os leitores se apaixonem, que amem esse livro, chorem por algumas coisas que acontecem nesse livro. E por causa disso, eu não posso dizer que o Harry Potter tem uma baixa qualidade. Harry Potter tem, sim, suas qualidades. Voltando para o que eu estava falando, os três, Eduardo Spohr, André Bianco e Dracon, eles são os principais. Com eles, você tem centenas de outros autores querendo alcançar o mesmo sucesso. E eles começam a se inspirar, começam a estudar, a ler, a escrever, a repassar seus livros para pessoas lerem. E isso faz com que eles melhorem cada vez mais. Outras possibilidades que esses autores têm, esses novos autores têm, que antes não tinham, é o acesso das redes. A internet ela dá a possibilidade imensa de divulgação do seu livro. Então você vê inúmeros blogs, inúmeros sites que o autor cria apenas para publicar seus livros, publicar seus textos. E aos poucos eles vão formando uma rede de fãs. Quando você vê, eles já estão bem cheios de seguidores e tem um produto pronto. Ou seja, ele já tem ali só um case pronto de publicação. Basta apenas que ou ele se interesse em publicar, ou uma editora abra os olhos, veja que eles têm um produto pronto e os convide para publicar. Nós, por exemplo, temos alguns autores que vamos publicar agora em 2015, mas uma delas é a Fernanda Mello. Fernanda Mello é uma escritora e compositora mineira que escreveu seus livros, compôs algumas músicas de sucesso, principalmente do Jota Quest, e alguns livros infantis e um pouco mais sobre amor, sobre relacionamentos. Ela tem milhares de seguidores no Instagram, no Twitter, no Facebook, e um dia ela soltou uma frase numa conversa no Facebook, falando sobre o amor na TPM. Eu olhei, vi aquilo ali, que teve uma quantidade de compartilhamentos imensa, pessoas comentando aquele ponto que ela tinha levantado sobre o amor na TPM. Procurei e perguntei assim: Fernanda, acho que isso dá um livro, hein? Vamos escrever um livro sobre amor na TPM?
ela falou, poxa, fantástico, vou fazer isso agora. Começou a escrever, já me entregou uma boa parte e nós já estamos editando. Então, as redes sociais, elas permitem que os autores e escritores, eles consigam divulgar suas ideias, divulgar seus livros, divulgar seus trabalhos, e faz com que também as editoras interessadas nesse tipo de mercado abram os olhos e vejam, poxa, aquele livro tem um formato muito bem acabado. Eu vou publicar, trazer para cá e vou publicar. Essa é uma ferramenta de grande utilidade que os autores e escritores e editores têm nas mãos, né? Para que aqueles desafios que eu falei no começo da conversa, eles sejam resolvidos. Afinal de contas, um livro que um tema que já alcançou relativo sucesso nas redes sociais, tem tudo para dar certo quando for publicado num formato de livro. Você tem vários livros desse jeito, nesse formato. Dá um exemplo que a gente pode ver Destrua Esse Diário. Ele começou como um trabalho no Facebook, acredito, e foi alcançando as publicações impressas. Você tem inúmeros livros que saíram desse formato, um formato bem acabado na internet, que já alcançou milhares de fãs, e não tem motivo para não dar certo quando passa para o mercado impresso. Bem, esses são os desafios que a gente encontra. Existem diversos outros que a gente pode citar, a gente poderia conversar sobre isso, mas basicamente são esses. Esses são os desafios de você criar a sua editora dentro de um mercado que está sendo expandindo, mas que ainda é um pouco restrito. A leitura no Brasil ainda é a leitura, quando eu digo de entretenimento, né? Ainda é um recurso de poucos. Poucos têm a vontade de publicar, de ler livros por divertimento. E nosso desafio maior é fazer com que as pessoas queiram ler, que as pessoas se encantem pela literatura e, como o próprio lema da editora Empírio diz, que elas se apaixonem pela literatura. E então, assim eu finalizo essa palestra. Agradeço a vocês pela atenção. Aproveitem a Conalfam e que esse congresso tenha sucesso e longos anos de vida. Obrigado.